Fragmento é um dos meus trabalhos experimentais iniciais, que foi muito importante para exploração de materiais, foi também um retorno a Manaus e uma maneira de voltar a enxergar muitas coisas. Isso aqui, na verdade, é o princípio de algumas coisas que eu estava fazendo com grafismo, com tinta, e que eu comecei a liberar. É um dos elementos dessa questão mais pictórica, mas ela vai escapar desse plano para o papel com volume, com objetos que vão sendo explorados. Não que eu tenha buscado isso de maneira premeditada, racionalmente, foi a partir de um contato na própria natureza que me trouxe de volta para essa experimentação. Isso, na verdade, é algo que já vinha caminhando comigo, uma questão também ecológica, que já vem de trabalhos anteriores, uma discussão em termos do homem, do lugar, de se pensar, de pensar na ancestralidade, e tinha muito a ver também com os sonhos, né? Com as peças que eu sonhava encontrando, não exatamente o que está representado aqui, que muitas vezes eram peças de cerâmicas e tridimensional. Mas isso também foi alguma coisa que me estimulou e me animou, né, usar os ossos de as espinhas de peixe, ossos de boi, penas de pássaros, raízes de madeiras diferentes, mas ao mesmo tempo usar esponja industrial, cimento, farinha comestível e outros elementos, como aí, por exemplo, é uma mistura da gravura com o papel reciclado, que é construir matrizes para imprimir papel. O papel não é só suporte, o papel é a própria obra de arte. Isso foi muito significativo para mim. É certo que era um momento onde o papel ganhou um destaque nacional, né, com alguns fazedores, algumas pessoas como a Diva Buz, o Otávio Roth, que traziam e mostravam algumas possibilidades do papel. Houve muita discussão no começo dos anos 80 e eu me sinto ainda bastante influenciado. Aqui são cacos de cerâmica, alguns objetos de papel, ossos, que é uma oferenda, misturando caroço de tucumã e sementes daqui do Iranduba e outros elementos que me levam também para as cavernas. E é uma maneira de repensar o ato de fazer aquilo que as pessoas chamam de arte. E isso que eu não sei ao certo é que me chama sempre, é misturar com terras. Então, voltar às origens também foi uma das coisas muito importantes para esse trabalho. Para mim é um trabalho que serviu de base, é a célula principal do que eu desenvolvi a partir daquele momento. Eu estava voltando da Escola de Belas Artes e refletindo muito, estava começando a trabalhar na universidade como professor, então é marcante para mim. Isso é um período onde eu passei a realizar um outro tipo de expressão. Eu não posso classificar que seja mais ou menos amazônica, mas é uma linguagem que era pouco explorado, né? A própria questão das instalações e das performances que nós já fazíamos naquele momento. Era uma ousadia. E eu confesso que eu tive medos, tive temores de mostrar isso. E, e depois eu fui bastante estimulado e pretendia parar com essa questão das artes. Eu, na verdade, estava tão empolgado com a minha horta que nesse momento eu queria ir para uma comunidade agrícola, mas não consegui os contatos, não consegui orientação para trabalhar, mas mesmo assim, é, enquanto eu fazia isso, eu cuidava de uma horta no quintal da casa da minha mãe. E isso era algo que estava ligado à questão da terra, o homem e se fazer de alguma coisa, de transformar, que as pessoas passaram a chamar de arte, e que eu digo sempre, não tenho certeza, ainda que eu tenha feito muitas afirmações em torno disso, tenha trabalhado com história da arte, tenha orientado pessoas nesse sentido, mas resta sempre uma dúvida. E eu acho que é salutar manter essa dúvida
e para continuarmos. E assim vamos caminhando, e caminha a humanidade com ilusões, com sonhos e desilusões. Talvez é algo que nos move também.